dia, a paz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor por esta manhã, dia 2 de março de 2021. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos meditando na Sua palavra. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6. Eu vou estar lendo alguns versículos. Eu quero dar uma complementação ao vídeo anterior sobre uma palavra inspirada e acrescentar algumas lições, algumas instruções da parte de Deus para a nossa vida, para as nossas vidas, né? Nesse conteúdo do porquê estudar a palavra de Deus. Se você puder, que você acompanhe a leitura na palavra. Se você puder, que você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal, porque é bom para esse trabalho, em nome de Jesus. Então vamos à leitura. Então aqui na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, Paulo já havia dado algumas instruções a Timóteo, né, que era pastor em Éfeso, tomava conta da igreja ali, e Paulo deixou algumas instruções para ele. E ele diz que se ele propor essas instruções aos demais, aos seus liderados, aos membros da igreja, ele seria considerado que um bom ministro. Então, nós vemos aqui, nesse contexto, a necessidade que Timóteo tinha de quê? De praticar os ensinamentos da palavra. Ele diz assim, criado com as palavras da fé. Então, remete o quê? A crescimento. Como eu disse no outro vídeo, a meditação da palavra, ela vai resultar numa mudança no nosso caráter, no nosso comportamento. Ela vai agregar conhecimento bíblico, mas também uma transformação do nosso ser, do nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Por isso, a importância de, principalmente, né, nesse capítulo 4, daqueles que fazem a obra do Senhor, daqueles que pregam a palavra, que são professores, daqueles que são evangelistas, pastores, enfim, aquele que está lançou a mão do arado, que ele também entenda a importância de se meditar na palavra, de se estudar as escrituras. Ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque nesse contexto havia penetração, né, de heresias, de falsos ensinamentos, que ele começa a falar da apostasia aqui no início do capítulo 4, e a apostasia ela se dá quando você começa a dar ouvidos àquilo que não está de acordo com as escrituras, e é por isso que você precisa manusear bem a palavra, ter o hábito da leitura, do estudo, para que você tenha conhecimento armazenado e possa identificar ensinamentos contrários àquilo que o Senhor Jesus deixou. No verso 7, ele vai dizer assim, verso 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A piedade é essa postura que imita Cristo. É você ter uma postura que entende aquilo que Jesus fez na cruz, aquilo que Jesus é na sua vida, que Ele é seu Salvador, que é aquele que te alcançou mesmo sem você merecer, e que você tenha essa visão em relação a outras pessoas. Porque se você fizer outras coisas, mas você não for uma pessoa piedosa, uma pessoa que entenda que foi alcançado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, você não vai produzir esses frutos na vida de outras pessoas. Por exemplo, um pastor que ele não se exercita na piedade, ele vai ser um tirano,
porque ele vai ditar a palavra de Deus como regra, mas na verdade ela tem que ser praticada primeiro por aquele que prega, para que ele seja exemplo e também possa contagiar aqueles que ouvem, aqueles que ele pastoreia. Ele diz aqui no verso 8, verso 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Como eu disse no vídeo anterior, depois você pode dar uma olhada, que a palavra de Deus ela é inspirada. Então, não é uma palavra humana, não é uma palavra fruto do raciocínio da lógica humana. Os conselhos são conselhos práticos, ou seja, que devem ser aplicados à vida, mas ela é viva, então ela deve ser aceita, ela deve ser recebida como palavra de Deus. Se você acessou esse canal e você está assistindo esse vídeo, receba essa palavra, esses conselhos como vindo da parte do Senhor para a sua vida, naquilo que Deus entende que você necessita melhorar, acrescentar conhecimento da Escritura. Versos 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, na verdade, ser cristão, né, ser um discípulo do Senhor, implica em dedicação. Né? Aquele que prega a palavra, continuando nessa categoria de pastores, mestres, professores, evangelistas, eles têm que entender o quê? Que você tem que labutar pela palavra, que você tem que estudar, que você tem que ler, que você tem que adquirir materiais, que você tem que dedicar tempo da sua vida à palavra do Senhor, para que você possa ver um resultado, tanto na sua vida pessoal, quanto naqueles que você pastoreia, naqueles que você orienta. Ele diz, versos 11, aí ele dá um imperativo aqui a Timóteo, manda estas coisas e ensina-as. Então, a palavra, ela deve ser o quê? Ensinada. Né? Vemos no vídeo anterior que ela é apta para o ensino. Então, quando você quer orientar alguém dentro da casa do Senhor, falando de cristão, até mesmo fora, às vezes no seu trabalho, alguém pede um conselho, na sua escola, no seu hall de amizade, use a palavra como ferramenta de ensino. E no caso aqui da autoridade de Timóteo como pastor, Paulo fala para ele mandar que essas coisas sejam feitas. Então não é uma escolha dentro da igreja estudar ou não a palavra. Eu participo de alguns grupos e teve um grupo que eu fiquei assim um pouco chocada, que uma pessoa colocou lá que ela não se precisa conhecer as escrituras para servir a Deus. Então essa pessoa está equivocada. Né? Como que você vai seguir alguém que você não conhece? E Deus se revela pela Escritura. Versículo 12, ele diz, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Verso 13, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então ele frisa bem essa questão do ensino, do ler, da exortação, e tudo por meio da Escritura. Então, a responsabilidade de um pastor é também, em primeiro lugar, ensinar a palavra, exortar, incentivar o ensino da palavra, a meditação, a leitura, e também fazer uma cobrança, principalmente de obreiros, diaconisas, diácono, não sei como a organização da igreja que você congrega, mas essas pessoas precisam ser incentivadas a esse exercício da leitura, do conhecimento da palavra, e também cobrar um resultado na vida delas. Não desprezes, verso 14, o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecias, com a imposição das mãos do presbitério. Aqui ele incentiva, né, porque Timóteo foi ordenado e ele foi ungido pelo Senhor, né? Eu falei no vídeo anterior acerca da distribuição dos dons, e esses dons que cada um de nós
recebeu da parte de Deus para fazer a obra dele não deve ser desprezado. Muito pelo contrário, você deve incentivar a você mesmo ao crescimento, ao aperfeiçoamento. Uma vez que você identifica, por meio do Espírito Santo, o dom que há na sua vida, você deve o quê? Crescer nesse dom e não permitir que esse dom seja desprezado, porque ele é útil para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Versos 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, isso aqui é muito importante, porque você não pode pensar que ler a palavra, a escritura é algo banal, que não tem um objetivo. O objetivo é o teu aproveitamento, é o teu crescimento diante de Deus e dos homens. É o teu crescimento dentro do ministério, daquilo que você faz na obra do Senhor. É o teu crescimento como pessoa, como cidadão. Eu queria colocar uma observação que não somente a leitura da palavra é importante, mas também a leitura das notícias, do que acontece no dia a dia, a leitura acerca da política, da economia. Um cristão, ele deve se informar acerca da sociedade em que ele vive, do contexto em que ele vive. Quantas pessoas, né, nesse momento de pandemia, elas seguem notícias sem apurar, as famosas fake news. Elas tomam atitudes acerca da vacina, por exemplo, sem procurar estudar. Ora, se todos sempre tomamos vacina, e a saúde, os médicos, os cientistas, os pesquisadores, eles são autoridades. Eu vou estar gravando um outro vídeo acerca da autoridade. Eles são autoridades constituídas que devem ser respeitadas, porque dentro da sua área de atuação, eles têm conhecimento. Você não é médico, você não é um farmacêutico, você não é um químico. Então, você não pode questionar aquilo que você não conhece. Então, você tem que procurar se informar das coisas antes de acompanhar a multidão desinformada. E para concluir, ele fala aqui no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo, ele conclui aqui dizendo o quanto que é importante você cuidar de você, né, e da doutrina, cuidar da sua vida pessoal, cuidar da sua vida emocional, até nesses momentos difíceis, né? É importante você manter o equilíbrio, e isso tudo através da palavra, da escritura, da oração, da meditação, né, do louvor, da adoração, de ser uma pessoa grata, porque você fazendo isso, você salva a você mesmo. Salva de quê? Salva justamente dessas tribulações que vêm para querer minar a sua fé, para querer desestabilizar você como pessoa, como cristão, como marido, como mulher, como filho, enfim. E você salva aqueles que estão ao teu redor e que te ouvem, porque essas pessoas receberão através de você um conselho favorável, positivo, algo que vai acrescentar alimento a elas, que vai dar uma base estruturada para enfrentamento das dificuldades. Então é importante que nesta manhã você receba essa palavra que é inspirada, como já foi dito, e que é fiel, digna de toda aceitação, e que é necessário que você se aplique a ela, que você estude. Você pode tirar momentos específicos durante a semana ou todos os dias, meia hora, 20 minutos, e fazer a leitura, meditar, anotar aquilo que você tiver dúvida, procurar fazer uma pesquisa. Temos tantos livros, temos a internet, né? Temos canais como esse aqui, como o meu, para que você busque esse conhecimento e se aprimore, e insista e persista em ler e meditar, em buscar conhecimento através da Escritura, para que você possa crescer na fé e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra, e que você possa fazer proveito disso em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória para a glória de Deus. Amém. E até a próxima.